Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender como pegar um arquivo de legenda e fazer traduções, ou seja, gerar essa legenda em outros idiomas, especialmente vídeos do YouTube, tá? Então a gente consegue pegar o arquivo padrão que o YouTube gera e, com base naquele arquivo, jogar no Automate e criar traduções. Eu aprendi esse truque com o Fábio. O Fábio, para quem não sabe, tem um canal no YouTube, tá? Ele é MVP da categoria de BI e gera bastante conteúdo. E no Summit, no Power Summit Brasil de 2022, cujo qual eu tive a oportunidade de palestrar, ele estava presente e fez uma palestra muito interessante, no qual ele meio que mostrou esse truquezinho naquela palestra. E aí eu peguei como base, né, fiz, né, peguei essa boa prática, trouxe para o meu canal e agora eu vou estar ensinando como faz essa transformação, tá? Então, bora para o vídeo. Bom, então aqui eu tô com o Power Automate aberto, ok. Mas também tem o meu canal no YouTube, tá? E eu tenho um vídeo aqui que eu vou usar como exemplo. Esse vídeo eu gravei ele hoje também, já upei, né? Ele tá programado para sair amanhã, às 2 horas. Bom, você com certeza vai estar vendo esse vídeo no futuro, então esse vídeo já saiu, né? Mas então ele está programado aqui. Toda vez que a gente sobe esse vídeo no YouTube, depois de um tempinho ele gera a legenda, tá? Essa legenda ele gera no seu idioma nativo aqui, né? Português automático. Porém, o grande truque é que você consegue fazer o download dessa legenda. Você consegue fazer tanto em VTT, SRT ou SBV. No caso, eu sempre uso aqui o SBV para fazer o download, né? E qual que é a grande ideia? Então a gente vai pegar essa legenda, vai jogar numa pasta no OneDrive, tá? E vai ter um automate que ele vai ficar trigado observando todos os arquivos que são criados na pasta do OneDrive. E quando vier um arquivo no formato desejado, ou seja, no .sbv, ele vai pegar, ler esse arquivo, gerar as traduções, nesse caso em inglês e espanhol, e vai gerar novos arquivos com essas legendas. E após isso, eu vou pegar esses arquivos e colocar aqui no meu vídeo, e aí eu vou ter disponível 3 idiomas no meu vídeo. Então, eu vou abrir aqui o meu OneDrive. Ok, meus arquivos. Eu vou criar uma pasta aqui chamado legenda aula, tá? Legenda aula. Eu vou criar essa pasta para justamente jogar essas legendas aqui, tá? Então, o que que eu farei agora aqui no Power Automate? Eu vou criar um fluxo, tá? Um fluxo automatizado. Eu vou chamar aqui aula tradução, certo? Aula tradução. E aqui eu vou usar um gatilho do OneDrive for Business, tá? Nesse caso aqui tem um OneDrive for Business. O gatilho é quando o arquivo é criado. Eu quero pegar só a criação desse arquivo, tá? E então, eu vou passar qualquer pasta que ele vai ficar observando. No caso, a pasta que eu acabei de criar, que é legenda aula. Legenda aula, ok, tá? Aqui eu vou pedir para ele incluir subpastas, porque para cada arquivo eu vou gerar uma pasta. E nessa pasta aí sim eu vou colocar a legenda pertinente àquele vídeo, tá? Para cada vídeo eu vou gerar uma pasta, tá? Na próxima etapa aqui, então, eu vou usar uma etapa do OneDrive for Business, tá? E eu vou pegar aqui a ação de obter, tá? Obter o quê? Obter metadados do arquivo, tá? Então, aqui ele pede um identificador exclusivo desse arquivo. E esse identificador eu tenho porque ele vem aqui da trigger, né? Então, identificador de arquivo. Ok, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, pedir, né, vou salvar, vou pedir para ele executar manualmente.
porque ainda não tenho nenhum gatilho acionado no meu histórico, tá? E aqui agora ele tá observando. O que que eu vou fazer? Vou pegar, fazer download desse arquivo .sbv, ele sempre baixa aqui no default, que é o captions.sbv, tá? Então aqui eu vou subir esse arquivo. Vou chamar aqui, ó, captions.sbv, da minha pasta downloads. Então ele vai subir aqui esse arquivo. Subiu esse arquivo, tem que acionar minha trigger, tá? Ele tem que acionar minha trigger aqui. E aí, foi o que aconteceu, né? O seu fluxo foi executado com êxito. Ótimo, então ele está apontado, tá? Para aquela minha pasta e tudo que acontece está passando por aqui. E aí no metadados, nós temos algumas informações importantes que nós iremos usar. No caso, o nome, por quê? O nome, eu vou fazer uma condição, como todas as legendas, ele baixa com o mesmo nome, que é captions.sbv, então eu vou usar isso como condição. Então todo arquivo que passar e for se chamar captions.sbv, ele vai gerar a tradução. E aqui o caminho, tá? Esse caminho, nós precisamos fazer um tratamento, tá? Porque esse caminho eu quero usar lá no final para ele gravar um novo arquivo na mesma pasta, tá? Só que esse caminho, observa que ele usa aqui o caminho completo, inclusive com o nome do arquivo. E o nome do arquivo para a gente não serve, né? Porque a gente quer só a pasta. Então aqui eu quero desconsiderar o arquivo. Eu quero só a pasta porque quando eu der um save, eu quero que ele aponte para essa pasta, tá? Então aqui não tem nenhum que a gente possa usar somente o caminho, tá? O caminho da pasta, só tem esse daqui. Caminho é o caminho mais o arquivo. Então para isso a gente vai fazer um pequeno tratamento aí no Power Automate, tá? Então vou usar aqui variável, tá? Iniciar uma variável, essa variável eu vou chamar de v_tamanho, tá? E ela vai ser do tipo inteiro. Então o que eu quero nessa v_tamanho? Simplesmente eu vou pedir para ele fazer um length, tá? Um length dessa minha desse meu caminho. Então, aqui em valores dinâmicos, no obter metadados, eu vou pegar aqui, ó, caminho, tá? Peguei caminho. Porém, esse caminho ele tá completo. Tá pegando lá captions.sbv. Então, se a gente for contar aqui captions, né, .sbv, deixa eu ver, ó, deixa eu pegar aqui captions.sbv. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 caracteres, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o sub, que é subtração, tá? Eu quero pegar essa string inteira e subtrair 12 caracteres, tá? Então ele faz o count, né? Quantidade de caracteres menos 12, que representa os 12 caracteres do captions.sbv, tá? Então a gente faz esse truquezinho aqui e vai dar certo, confia. Então, esse daqui eu vou renomear só para identificar aqui, ó, é sempre bom, tá? Esse daqui então está iniciando minha variável v_tamanho. Agora eu vou iniciar uma nova variável, tá? Vou chamar aqui variável, ok. Iniciar variável, eu vou colocar aqui v_caminho, tá? Opa, v_caminho. Ele vai ser do tipo string, obviamente, tá? Então aqui a gente vai fazer um truque bem bacana, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer uma substring, tá? Substring, nada mais, nada menos que ele pega uma cadeia de caracteres. Você tem que informar para ele o parâmetro, o campo, né? A posição inicial e a quantidade de caracteres que ele vai pegar. Então, olha só. Daqui, o primeiro argumento, então são 3 argumentos. O primeiro argumento é do valor dinâmico, que é do obter metadados, tá? Então aqui eu vou pegar o caminho. Ponto. Peguei o caminho. Então meu caminho é toda aquela string, incluindo, né, é o caminho mais
o nome do arquivo. E aí, eu quero que ele comece na posição 0, ou seja, na posição inicial, e ele pegue exatamente de eh, a quantidade de caracteres que está armazenada na minha variável, porque minha variável já está fazendo já está descontando, né? Então, aqui eu vou chamar o variables, tá? Vou passar aqui entre aspas simples o nome da minha variável, que é v tamanho, certo? Vamos dar um salvar e vamos testar. Se tudo der certo, ele tem que trazer o caminho do arquivo sem o nome do arquivo. E aí que tá a maravilha, ó. Como eu já executei uma vez, eu posso usar o gatilho usado recentemente. Vou dar um testar aqui e vamos ver. Ó, então aqui, né, ele pegou. Aqui eu tenho, recapitulando, eu tenho um caminho, só que tá com o nome do arquivo. Eu quero, então, descontar isso que eu fiz. Eu fiz um length subtraindo 12, porque estou descontando esse nome do arquivo, tá? E aqui eu fiz uma substring, pegando do 0 até esse valor, até o 93. E olha só que legal. Ele eliminou aqui o nome do arquivo. Eu não tenho mais aqui o captions.sbv, né? Olha só, novamente. captions.sbv e aqui eu eliminei. Agora sim eu consigo usar esse diretório para salvar meu arquivo. Vou dar uma editar. Nova etapa. E aqui a gente vai colocar um controle de validação, né? Uma condição. Ou seja, qual que é a condição aqui que nós iremos empregar? Se no metadado o nome do arquivo ele for igual a captions, que tem que ser como vem lá, eu acho que é tudo minúsculo, ó, captions.sbv, captions.sbv. Então, se essa condição for verdadeira, o que você irá fazer? Bom, mais fácil dizendo, se não for verdadeiro, só encerra o meu fluxo, né? Eu não quero fazer nada demais. Então aqui eu vou colocar bem sucedido, certo? Agora, se for verdadeiro, então, pera lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos obter o conteúdo desse arquivo. Então, vou usar aqui uma ação do OneDrive for Business, né? E eu vou colocar aqui, filtrar aqui para facilitar, obter, né? Obter conteúdo do arquivo usando o caminho. E o caminho a gente já tem dinâmico, né? Vou adicionar aqui uma ação dinâmica que está lá da minha etapa obter metadados do arquivo. É o caminho, só que esse caminho eu quero completaço, tá? Porque eu quero o caminho mais o arquivo, certo? Aqui inferir tipo de conteúdo, ok, certinho. E eu vou adicionar uma ação aqui. Vou adicionar uma ação que é de translate. Translate, deixa eu ver, ó, Microsoft Translator, tá? Traduzir texto. Olha só que legal. Traduzir texto. Importante, existe limitações, tá? Todo conector existe a limitação, então dá uma olhada na documentação. Eu posso te dizer aqui de limitação que eu conheço, tá? Que está especificada na documentação, ele traduz por dia 55 mil palavras, 55 mil caracteres, tá? E pode fazer, né, até 100 requests por minuto. Então, assim, 55 mil palavras, mil caracteres, perdão, eu uso nos meus vídeos, mais ou menos um vídeo de meia hora, ele vai traduzir, ok? Agora, quando é uma palestra, que dá uma hora e pouco, ele não traduz, ele dá falha, porque excede a quantidade de caracteres, tá? Mas assim, é gratuito, tá? Vale ressaltar, é gratuito. Você, obviamente, né, acredito que você poderia escalar isso para uma aplicação do Azure, se você quisesse usar mais caracteres, tá? Mas, se seus vídeos têm de 15 a 20 minutos, isso vai te atender na plenitude, a não ser que você seja uma máquina
de disparar palavras. Então a gente vai usar aqui traduzir texto. E aí a gente pode pegar aqui o idioma destino. Então vou colocar aqui para ele traduzir para o inglês. Deixa eu achar aqui o inglês. Eu acho que eu já passei aqui o inglês. Eu posso filtrar aqui, né? Inglês, tá? E aí o texto. Texto, eu vou passar o corpo do meu conteúdo, tá? Corpo do meu conteúdo. E idioma de origem, para facilitar, eu passo para ele então, que aqui é português Brasil, tá? E aí, ok. Ele vai fazer a tradução. Feito isso, nós iremos salvar esse arquivo. Então vamos usar aqui OneDrive for Business, tá? Criar arquivo. E a gente vai passar o caminho. E o nosso caminho, ele virá da variável que a gente criou. Inclusive, esqueci de comentar aqui e aqui que está gerando a variável vCaminho. É sempre bom você deixar assim bem documentado. E aí, eu passo então essa minha variável para ele. O nome do arquivo, eu vou colocar captions. Opa, todo minúsculo, captions. Seguindo o padrão, né? E aqui eu vou colocar en.sbv, tá? E o conteúdo é o que virá ali do translator, que é o texto traduzido, tá? E olha só que legal, aqui então ele está traduzindo para o inglês. Deixar assim, inglês, opa, inglês, inglês. Daqui a gente pode gerar uma ramificação e aproveitar, né? Então, para traduzir em outros idiomas. Olha só que legal. Traduzir texto. Meu texto destino, eu vou colocar aqui, ó, espanhol, tá? Então, vou passar o meu texto que eu quero, o conteúdo do meu arquivo e o meu idioma de origem, português Brasil, certo? Então, aqui ele está traduzindo para espanhol, certo? Então, aqui ele vai criar um arquivo, né, no OneDrive for Business. OneDrive for Business, criar arquivo. O caminho dinâmico, tá? O nome do arquivo, captions, underline, espanhol.sbv, tá? E o conteúdo que ele gera ali no traduzir texto, né, espanhol, tá? Feito isso, checkmate. Olha só que legal, tá? Vamos lá. Recapitulando, eu tenho uma trigger que fica apontado para aquela pasta e subpastas, né, desse legenda aula. Quando chega alguma coisa, ele pega aqui dali, obtém os metadados, obtém um tamanho, desconta o nome do arquivo, depois ele pega e isola o caminho e ele entra numa validação. Esse arquivo, o nome dele é captions.sbv, porque concluímos que o arquivo de legenda é sempre gerado com o mesmo nome, tá? Feito isso, se for falso, ele encerra. Se for verdadeiro, então ele pega o conteúdo desse arquivo, joga no translator e gera um novo arquivo na mesma pasta com o nome. Aqui, deixa eu só mudar aqui, né? Porque aqui ficou EN e aqui, qual que é a abreviação do espanhol, Jesus amado? Deixa eu lembrar aqui. Espanhol ES, tá? Então, deixar aqui ES, que eu sei que o ES é o espanhol. Então é isso, tá? Então o que nós iremos fazer, ó? Aqui, que eu vou fazer? Eu vou deletar esse arquivo, ele nunca existiu, tá? E eu vou subir ele novamente. Vou dar uma execução manual aqui. Então ele vai agora acionar a trigger e ficar observando, tá? Ó, tá aqui, nada aconteceu e nada vai acontecer até que eu coloque aqui o arquivo.
Então eu vou colocar aqui novamente captions.sbv da minha pasta downloads, esse arquivo aqui, tá? Coloquei o arquivo, agora ele vai acionar o fluxo, tá? Então, bem na nossa cara aqui, a gente vai ver tudo acontecendo. E super rápido, né? Ele já jogou para a condição foi verdadeiro. E o que que ele fez aqui? Gerou os dois arquivos. Se eu clicar aqui, o que será que aconteceu? Vou dar um F5, nem sempre aparece de cara, e olha só que legal. Ele gerou dois arquivos na mesma pasta. Então eu tenho Captions ES, que é a tradução lá para o espanhol, e o Captions EN, que é a tradução para o inglês. E agora o que que eu posso fazer aqui? Eu vou baixar essas legendas aqui para vocês verem que funcionou e vou subir no meu canal, no meu vídeo, e vocês, inclusive, né, esse que eu estou gravando eu também farei esse mesmo processo, tá? Então aqui eu já estou aqui na parte de legendas, eu posso vir adicionar um idioma, tá? Passo para ele qual idioma que eu vou adicionar e eu venho aqui, ó, adicionar, né, de arquivo, ok, com marcação de tempo. Eu vou passar para ele captions underline en. E eu vou passar justamente esse arquivo que acabou de ser gerado. E olha só, ele vai importar. E olha que legal. Ele já gerou a tradução aqui para mim. Já gerou a tradução. Né? Se eu quiser, eu posso dar uma conferida, editar alguma coisa, né? Mas aqui, ó, né, minha introdução. Olá, eu sou o Pedro, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos falar, né? Ok, dou um publicar aqui. Então agora eu tenho o meu canal, ele tem aqui eu coloquei o espanhol e o português. E agora, na verdade, eu coloquei aqui a legenda errada, né? Deixa eu deletar, eu coloquei o inglês no espanhol. Espera aí. Vamos lá novamente. Adicionar. Aqui é captions. Opa. Underline ES, né? Pasta download, desse daqui. E olha só. Olá, sou Pedro e bem-vindo a mi canal. Eu não sou muito bom em espanhol, mas agora eu sou, né? Se você entrar nesse vídeo, eu tenho legenda em espanhol. E agora eu vou adicionar a inglês aqui, tá? E você pode fazer isso com o cara em japonês, desde que não exceda lá aquele limite de 55 mil letras, né? Então, aqui, também certinho, publicar. E beleza, agora esse meu vídeo aqui, ele está em 3 idiomas. E assim, eu automatizei toda a tradução dos meus vídeos, né? Se eu fosse pagar por isso, geralmente é um serviço super caro. E todos os meus vídeos aqui, ó, pegar o vídeo aqui do Azure, né? Do Azure DevOps integrado com a Power Platform. Se tiverem legendas, olha só que legal. Inglês, espanhol e português. Certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? E novamente, eu aprendi isso com o Fábio. Fábio, um forte abraço. Se inscrevam no canal do Fábio, tá? Eu vou deixar na descrição o canal dele. E também vou deixar aqui, obviamente, a documentação. Leia a documentação, entenda todos os limites, né? Tudo. O pessoal falou, nossa, meu fluxo tá dando problema. Tá dando problema porque você não está se atentando aos limites, às limitações, tá? Então vou deixar a documentação também na descrição, certo? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!